O amor vence o medo. E conforme o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, a parte A do versículo diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor, ele lança fora o medo. Algumas versões da Bíblia diz, expulsa todo o medo. Você sabe, o amor, e é claro, a gente tem falado aqui do amor de Deus, aquele amor que não impõe condições para ir até a pessoa que está perdida, não impõe condições para ir até a ovelha desgarrada. Nós estamos falando aqui constantemente do amor de Deus, desse amor conhecido como ágape, que vai atrás da ovelha, que salva o perdido, independentemente daquilo que o perdido, ou daquela ovelha, do que aquela ovelha possa retribuir ao seu resgatador, ao seu salvador. E esse amor, naturalmente, de Deus por nós, ele deve ser reproduzido por nós, ele deve ser replicado por nós. A gente deve repetir esse amor para com as pessoas, amar as pessoas independentemente delas nos corresponderem. E é claro, dou aqui a grande dica: amar as pessoas, eu não estou dizendo no sentido glamuroso, romântico, apaixonante. Amar as pessoas significa exatamente cuidar dessas pessoas, proteger essas pessoas, fazer o bem a essas pessoas. Então, como Deus nos amou, assim devemos amar as pessoas. É por isso que o amor, quando ele chega até um coração, ele restaura esse coração. O indivíduo que é o alvo do amor de alguém, ele é tocado profundamente por aquela atitude amorosa. Não há ninguém na face desta terra que, ao ser cuidado por outro, ao ser protegido por outro, ao ser amado por outro, não há ninguém que fique incólume, não há ninguém que fique sem ser afetado por essa luz do amor, esses tons maravilhosos do amor. A pessoa pode não te corresponder imediatamente. Isso pode ser numa assistência social. Você dá uma quentinha para alguém, uma marmitex, um prato de comida para alguém. Ele diz, tá bom. Ele come, sai para o seu lado e talvez não tenha um olhar de agradecimento, mas não tem como esse indivíduo que recebeu um prato de comida, não tem como esse indivíduo não ter sido tocado por aquela situação. A gente é que não percebe quando isso vai se manifestar. Então ele é mudado, ele é afetado, ele é restaurado. E é isso que o amor faz. O amor de Deus fez isso por nós. Nós não estávamos nem aí para Deus. E Ele foi a nossa vida espiritual faminta e nos deu de comer. Nós recebemos o alimento do Senhor. Eu recebi esse alimento há quase 30 anos atrás, quando eu tinha 16 anos de idade. E o Senhor veio até mim, se mostrou solícito, compassivo, amoroso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus sabe disso que eu vou lhe dizer. Eu não estava nem aí para Deus. Mas Ele foi me conquistando aos poucos. Eu acredito que desde o primeiro momento que eu tive a minha fome espiritual saciada, não sei se foi exatamente por uma palavra, por um momento de culto, que eu tenha ido em algumas igrejas que eu era convidado, ou num momento de louvor que eu passei a admirar, mas eu sei que alguma coisa dentro de mim se transformou e eu só consigo olhar para trás e perceber, lá no entorno dos meus 16 anos, no entorno dos meus 16 anos de idade, estava acontecendo uma grande conversão na minha vida. Eu não fiquei incólume, eu não fiquei isento desse toque de amor, desse
desse cuidado de Deus. Então o amor, ele faz isso, ele resgata o perdido, ele cuida do enfermo. O amor perdoa o ofensor. E assim é o amor de Deus por nós. Foi exatamente isto que Deus fez por nós. Deus nos restaurou, Deus nos curou, Deus nos resgatou, Deus nos perdoou. Aleluia! Deus nos deu algo tão precioso. O texto de Romanos 5, no versículo 5 também diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos foi dado. Essa ação de Deus vir com o próprio Espírito dele morar em nós é uma ação do amor de Deus. Então, nesse momento eu nem quero falar aqui exatamente do amor, eu quero falar da preciosidade daquilo que Deus nos deu, o seu próprio Espírito. É que amorosamente ele derramou sobre nós o Espírito dele. Então Deus fez isso, ele foi até cada um de nós, no nosso poço do lamaçal do pecado, na sarjeta espiritual onde nos encontrávamos, largados no mundo, ou esquecidos, ou fugidos, porque tem gente que é assim, tem gente que é esquecida, mas tem gente que foge das situações. Estávamos distantes, estávamos afundados no pecado e Ele foi ao nosso encontro, foi nos despertando, foi nos acordando, foi curando as nossas feridas, foi tratando das nossas mazelas, foi nos colocando nos seus ombros, a gente foi se aconchegando no seu colo, e quando Jesus nos traz de volta para o aprisco, a gente percebe que a gente sempre foi ovelha dele, sempre foi filho dele. Isso restaura, isso cura, isso resgata, isso traz o poder do perdão. É por isso que o amor, ele lança para fora todo medo. E a gente tem que saber lidar com essa situação, porque medos nós carregamos aos montes na alma. Os maiores medos que o ser humano vivencia, eu julgo, né, eu entendo dessa forma. Os maiores medos que o ser humano carrega dentro de si têm a ver com a falta de conhecimento de que Deus é puro amor. Deus nos resgatou numa atitude de amor. Ele se fez um conosco. O Espírito dele está em nós. Esse processo de Deus na nossa vida nos converte para Ele. A gente agora passa a ser uma melhor pessoa. A tendência é que um crente se torne cada vez melhor. Então, a falta desse entendimento de que Deus veio ao nosso encontro por amor, de que Deus não está exigindo de nós uma simples religiosidade, de que Deus não está exigindo do seu povo apenas cerimonialismo. Como eu tenho dito nas últimas mensagens, se a pessoa vive debaixo de cerimoniais, ela tem que ter o amor presente ali. Porque eu posso ser uma pessoa que diga assim: eu sou isento de cerimoniais, eu vivo só pela fé, mas também se me faltar o amor, a minha vida não vai representar nada para o reino. Então, assim, eu preciso entender não apenas as questões superficiais. O que Deus quer de mim, pastor, que eu faça no meu dia a dia? A gente se liga muito nisso. Onde está a cartilha de doutrinas internas dessa igreja? Porque eu quero seguir tintim por tintim. Deus não quer exigir de nós apenas o cumprimento de regras internas
de um documento feito para que os irmãos digam: eu sou membro desta igreja, eu cumpro tintim por tintim. Deus quer ser conhecido como puro amor, amor que foi ao nosso encontro, que nos resgatou, que nos alcançou, nos curou, nos limpou. E é o que eu julgo ser a falta desse conhecimento de que Deus é puro amor, é o que faz as pessoas se abrirem para os maiores medos que há nessa vida. Lembra do texto que a gente tem utilizado aqui, de 1 João 4:8? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu queria retraduzir essa expressão não ama, né? Como quando diz aqui, aquele que não... Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui o laser. Aquele que não ama, como? Aquele que não vivencia o amor. Aquele que não vivencia o amor, ele não percebe Deus, ele não conhece Deus, porque Deus é puro amor. Então, enquanto eu tenho uma visão limitada, enquanto eu não tenho a total clareza de que o Senhor foi atrás de mim por pura compaixão, por puro zelo, foi atrás de mim, porque apesar de eu ter sido criação dele, olha, Deus tinha todo o direito de fazer uma nova história no universo. Eu criei Adão, criei Eva, criei todo mundo, e todo mundo sempre erra, sempre falha, sempre peca. Deus poderia acabar com toda essa história e criar histórias novas, mas Ele resolveu ir atrás daquilo que estava, entre aspas, danificado, e mesmo assim Ele não fez nenhum desdém, Ele não deixou de lado, Ele foi lá e consertou o que estava danificado. Ele foi lá e reconectou aquilo que estava desconectado. Então, o ser humano precisa ter essa ideia, porque quando não se conhece Deus nesse tipo de ação, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que zela por nós, quando não se conhece esses atributos de Deus, a compaixão de Deus, o atributo mais importante dentro dessa questão, o perdão eterno de Deus, quando não se conhece isso, se vive atormentado pelos medos que a vida impõe sobre nós. Aliás, usando aqui a referência de Adão, você lembra da história? Deus criou Adão e Eva, eles estavam lá no jardim do Éden, as 1000 maravilhas, e a serpente, ela consegue seduzir Eva para que Eva faça o que Deus disse para não fazer. Por consequência, Eva conseguiu levar Adão no mesmo caminho. Até hoje em dia dizem que o homem é que manda dentro de casa. Mentira, porque Eva mandava desde o jardim do Éden, né? E aí o Adão, ele erra contra Deus, ele peca, ao ele romper essa barreira do limite do pecado, ao ele pensar, aliás, ele não tinha experiência com Deus, era o primeiro homem criado, ele não tinha ideia clara do perdão de Deus. Então, após pecar, olha aí Gênesis 3:10, depois que ele peca, Adão teve medo de não ser perdoado por Deus. Ele respondeu assim para Deus, quando Deus chamou ele no fim da tarde: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pelo contexto bíblico, Deus sempre ia se encontrar com Adão para conversar e falar coisas. E pelo contexto bíblico, Adão estava lá nu, sem se envergonhar da sua nudez. Então, a primeira coisa que acontece, ele peca, ele erra, ele ultrapassa o limite, e ele não sabe da verdade, que a gente veio saber depois, que Deus é perdoador, que Deus é resgatador, que o amor de Deus é reconciliador. Não é um amor que diz: você ultrapassou os limites, então toma um chute no traseiro e vai para longe.
Aí ele se esconde, ele ainda alega a sua nudez, coisa que até o momento ele não tinha vergonha. Eu ouvi a tua voz no jardim, Senhor, e porque estava nu, tive medo. Eu percebo alguns textos da Bíblia como é tremendo, sabe? Porque está falando aqui do medo, está falando daquela decepção, dele pensar, o que Deus vai fazer comigo agora? O que? Então, existem os medos naturais, por exemplo, medo de altura, medo do escuro, medo de inseto. Quem aqui tem medo de barata? Então, tem gente que diz, não, eu tenho nojo de barata. Na verdade, tem medo. Você vê uma barata, as mulheres veem uma barata e chamam os maridos, chamam os homens. O escândalo é maior ainda. Mas são coisas assim naturais. O medo de altura. Aliás, uma coisa que Deus nos deu fisiologicamente, de modo protetivo. Você quando vai para o alto de um prédio, de um penhasco e tal, você tem vertigem visual. Você vê as coisas meio embaçadas. É para você sair dali, porque se você cai dali, você morre. Então, assim, medo de altura, normal. Medo de ficar em lugar fechado. Medo de avião. Quem inventou o avião foi o ser humano. E é o transporte mais seguro que existe, né? Porém, quando cai, são centenas de vidas ao mesmo tempo que se perdem. E daí existem medos naturais, medo de trovoada. Claro, nossos ouvidos são sensíveis. Esses medos naturais todos nós temos, e a maioria deles são preventivos, para te proteger de alguma situação que você não gostaria de estar envolvido. Porém, quando a gente lê no texto bíblico que diz que o amor lança fora, expulsa o medo, nós estamos falando dos medos básicos da vida e que algumas vezes são irracionais. Tem gente que tem medo disso, tem gente que não tem. Às vezes esse tipo de medo, os medos básicos da vida, aliás, tem um quadrinho aí, né, Amanda? Pode colocar pra gente. Eles podem se dar por um trauma do passado, por uma situação ocorrida. Os maiores medos, os medos chamados pelos filósofos de medos universais, né? É o medo da pobreza, é o medo da velhice. Isso nas suas questões relativas, né? Poxa, se você empobrece, você perde um monte de coisa, perde até a esposa. Tem esposa que separa do marido porque empobreceu. O medo da velhice, porque a pessoa pensa, eu vou precisar cuidar. Aliás, se eu preciso cuidar dos meus velhinhos, quando eu ficar velhinho, vou precisar ser cuidado. E a questão não é o medo da velhice, é o medo de estar sozinho na velhice. São alguns desdobramentos que acontecem na mente do ser humano, e os medos básicos são esses. O medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença, e a gente percebe nos dias de hoje, tendo em vista o coronavírus, ou o novo coronavírus, quanto as pessoas estão com a mente em suspenso, quanto as pessoas estão atormentadas. E dessa lista que eu pesquisei, só em 6º lugar está o medo da morte,
o que também é uma coisa bastante variável, um leque grande que se abre. Geralmente a pessoa tem medo da morte por causa do sofrimento que geralmente a morte acompanha, né? O sofrimento que geralmente acompanha a morte. A pessoa tem medo da morte porque às vezes não sabe, e não sabe mesmo, a gente não sabe como vai ser o além. A gente tem uma pequena ideia pelos ditos bíblicos. A nossa esperança é irmos para os céus. A gente não sabe como será exatamente. Essa dúvida de como será, ou pior, de gente que não foi resgatada por Cristo, que sequer tem a ideia de que vá para um céu. Essa pessoa vive atormentadíssima com a morte. Então, recapitulando, o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença, o medo da morte. Geralmente o medo não se dá apenas por uma experiência isolada, né? Aconteceu algo da minha vida em 1980 e tanto, e isso me traz medo. Não. É algo que vai assumindo lugar no coração da pessoa, afeta a carreira da pessoa, afeta os negócios, afeta a família, afeta os relacionamentos. Esses medos aqui, não o medo de altura, medo de escuro, medo de trovão, medo de barata, não, mas esses medos. Este medo, ele causa, esse tipo de medo causa tensões musculares. É responsável por um monte de doenças. Doenças que começam na nossa cabeça, porque a gente fica atormentado de como vai ser o futuro. O que nos aflige é a questão financeira, é a nossa saúde, é o quanto as pessoas falam de nós e fazem relatórios da nossa vida, nos criticam. Às vezes até vem com aquela desculpa, né? Eu vou lhe dar uma crítica construtiva. Ou a pessoa está te criticando, ela está te dando um conselho. A crítica construtiva, ela só se faz ao depois, quando eu recebo a crítica e aquilo me ajuda a construir uma coisa melhor. Agora o indivíduo vem assim: eu vou lhe dar uma crítica construtiva. É melhor dizer: olha só, tem um conselho para te dar, está fazendo errado. Né? Do que tentar amenizar a coisa, sabe? Amaciar tudo. Então a gente se preocupa com o que as pessoas falam. A gente se preocupa com a perda de um amor, seja no nível da amizade ou no nível conjugal. Mas calma aí, se a outra pessoa foi embora, a falta de fidelidade, a falta de companheirismo, a falta de compromisso, foi dela. E a gente sofre com isso. No que eu errei? O que eu fiz de errado? Onde eu pequei? E a gente sofre com as doenças, a gente sofre com a morte. E o único tipo de temor que deve estar em nossas vidas é o temor do Senhor. Se a gente precisa ter algum tipo de receio aqui no coração, é aquele de saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não, para Deus. Olha o texto de Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o que é esse temor do Senhor? Não é ficar apavorado com Deus, mas é assim, é um temor saudável, é o respeito a Deus, é ter aquela preocupação saudável de que se você está fazendo ou não a coisa correta de acordo com os desígnios de Deus. Então eu não posso viver um oba-oba, sabe? Eu tenho que saber se eu estou vivendo uma vida correta. Então assim, temor que me gere disciplina, ok. Um temor que faça com que eu me acerte, que eu entre em equilíbrio, ok. Aliás, ter um temor, né, e tremer nas bases mesmo, se eu sei que ao fazer algo errado, principalmente
Principalmente deliberadamente. Eu sei que é errado e vou lá e faço. Eu tenho que tremer as minhas pernas, porque eu sei que Deus vai me disciplinar por conta desse erro. Então tem que bater aqui um temor no coração. Então é bem assim. Temor espiritual, sim. Agora, medo do diabo. Medos irracionais. Medo da vida. Não! Porque o próprio Deus, quando Ele fala conosco, quando Ele está dando uma direção para algum projeto, para alguma coisa que você tem que fazer, Ele fala conosco assim ao pé do nosso ouvido, dizendo: coragem, eu estou contigo. Você não vê em nenhuma parte da Bíblia Deus chegando no pé do ouvido de alguém dizendo: cara, a coisa tá feia, dá no pé. E se você correr para um lado, eu corro para outro, que é para o inimigo escolher quem ele vai atacar. Deus nunca falou isso no pé do ouvido de alguém: olha, foge. Não, Deus chega, às vezes nos momentos mais difíceis, de confrontos terríveis, Ele diz: eu serei contigo. Eu estou contigo. Deus chega no pé do ouvido e diz: pode ir, homem, vai nessa tua força. Mas que força, Senhor? Nessa tua força, eu estou vendo em você isso. Deus sempre nos encoraja. Deus não sopra terror no nosso ouvido. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo disse assim para Timóteo: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Deus não fica soprando ideias tortas aqui, não. Mas Ele nos dá o poder, Ele nos dá amor. Ele nos dá moderação no sentido de equilíbrio. Você pega poder e pega amor, você tem equilíbrio para passar pelas situações. Aliás, há muitas vezes na Bíblia expressões do tipo: não tenha medo. Há centenas de vezes expressões do tipo essa, né? Não tenha medo. Então, algum recado aqui poderoso de Deus está sendo dado quando Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. E daí eu quero terminar lhe oferecendo aqui algumas respostas bíblicas para certos medos. Eu mencionei aqui, né? A pobreza, a velhice, críticas, perder um amor, doença, morte. O Salmo 37, 25 diz assim: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Palavras de Davi, aos 70 e poucos anos, e ele podendo verificar que ele nunca mendigou o pão, nem a sua descendência, porque Deus não deixa o justo morrer de fome. Deus não está aqui prometendo riqueza, Deus não está aqui prometendo você muita abundância, mas Deus está dizendo: eu vou estar com você, eu não vou te desamparar. E por que o pensamento de falta de recursos, de pobreza, aflige tanto a nossa mente? Quando a gente pensa na velhice, em tudo que se desdobra em relação à velhice: quem vai cuidar de mim? Como é que vai ser? Eu vou estar pensando bem? Não vou estar pensando bem? Vou estar senil? Como é que vai ser? Eu vou estar com esquecimento? E aí tem gente já com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, já atormentado de como vai ser a velhice. Isaías 46, 3 e 4, eu quero lhe oferecer isso, respostas bíblicas para certos medos. O Senhor diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Olha o 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães, aos cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Aonde
cabe a preocupação em todo o trajeto da vida. Só que Deus é tão específico que Ele diz: ainda quando você estiver com os cabelos brancos, eu vou estar com você. O meu medo é por causa das críticas, bispo. Eu não posso receber uma crítica, eu fico para baixo, eu fico acabado. Bom, voltemos àquela consideração, né? Se é uma crítica que vai fazer você crescer, vai te ajudar, que até vem mais como um conselho do que como crítica, porque existe a crítica daquela sem motivo, né? A crítica barata, sabe? A pessoa fala só para falar, só para te perturbar, só porque ela está com inveja de você, só porque ela está com ciúme e tal. Aí ela te critica, ela fala mal. Mas existe nesse bojo, nesse contexto todo, críticas que ao depois poderão ser críticas construtivas. Sabe o texto de Provérbios 12? Ele diz assim, ó: o que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa, ela manifesta fraude. Ok. Então nós temos aqui dois polos. Alguém que diz algo falso só está te criticando por criticar, não tem justificativa, está com inveja de você, que seja. Ou então uma pessoa tão amargurada que só fala mal de todo mundo, nunca elogia ninguém. Isso é uma fraude. É fake news. Agora, se o indivíduo que lhe criticou diz a verdade, engula, assimile, seja humilde. Não saia gritando, chorando: ai, me criticou, acabou o mundo. Eu sei que pode doer de início. Aliás, de propósito eu trouxe aqui o versículo 18, que diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Isso aqui era o texto de Salomão, né? Ele olhava lá para os amigos dele, pessoal da corte, ele dizia: há alguém aqui, como a palavra de Deus sempre se reflete para os dias de hoje, né? Há alguém aqui. Eu espero que não nesse recinto, eu espero que nem nos assistindo pela internet não haja ninguém desse jeito. Mas existem pessoas no mundo, sabe? Ninguém aqui, claro que ninguém está aqui, desse tipo de gente. Mas existem pessoas no mundo, há pessoas cuja tagarelice machuca mesmo. A pessoa vem com uma crítica, mesmo que seja aquela crítica vazia, mas machuca, dói. Enquanto que o outro polo diz assim: mas a língua dos sábios, ao mesmo tempo que também dói, é aquela dor da cutucada, da ferida que limpou e que fez o curativo. Doeu, mas é cura. Então assim, eu recebo críticas, fico acabado, fico angustiado. Se a crítica for uma verdade, construa algo em cima daquilo. Doeu, mas vai servir de crescimento, que seja medicina para você. Agora, não é só fake, é fraude, é tagarelice de quem é tagarela. Ó, aqui ó. Você não pode se atormentar pela tagarelice, pela falsidade de quem só está te criticando por, sabe, de graça. O meu grande medo é perder o amor da minha vida. Eu quero te falar do maior amor que existe no nosso contexto, que é o amor de mãe. Isaías 49:15 diz, é uma pergunta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama,
de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Tem isso. É lógico que o mundo hoje está tão virado do avesso que tem isso, né? Mãe que concebe o bebê e abandona o filho que devia estar amamentando. Mas a pergunta é bem injusta, né? De forma genérica a gente diz assim, não tem mãe que faça isso. Misericórdia, não tem mãe que abandone o filho que está amamentando ainda. Mas Deus diz assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. A resposta bíblica que eu estou lhe oferecendo não é que você não vá perder um amor de alguém. É que você jamais perderá o amor de Deus. E mesmo que o fulano, a fulana, o ciclano, a ciclana vá para longe, você tem o melhor amigo, o maior companheiro, o Deus vivo, um Deus que te ama, que cuida melhor de nós do que de uma mãe. O que me atormenta são as doenças. Bispo, eu estou apavorado com essa coisa do Covid. E daí a resposta é mais concisa, sabe? É mais firme. Porque Pedro disse assim no capítulo 2, versículo 24. Carregando Jesus, ele mesmo, em seu corpo, naquele madeiro, na cruz maldita, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, o que Cristo fez foi operar limpeza na nossa vida. Ele nos fez viver justiça. Ponto e vírgula. De quebra. Resultado desta obra. Algo que facilmente Deus realiza na vida de quem foi redimido. Por suas chagas fostes sarados. Então nós temos uma possibilidade enorme de cura divina, assim imediatamente. Por que eu vou me atormentar com o fator doença? Bispo, mas é incontrolável. Quando vem a notícia, a gente se abala. A gente se abala e Deus nos recupera. A gente vai para o fundo do poço e lá está Ele de novo nos abraçando. A gente tenta fugir, a gente tenta esquecer e Deus é quem nos consola. Acho que a resposta é bem contundente, né? Pelas chagas de Cristo fomos sarados. Então eu posso me agarrar a isto e viver com a mente mais tranquila. Em último lugar, quando falamos desse grande medo, o medo da morte, e João 11, 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Ele vai para o aspecto final da vida, né? Ele, ainda que passe do limite da vida, ainda que morra, viverá. Então, é claro que a nossa preocupação, ela tem um fim. Quando a gente pensa, ainda que a gente morra, a gente vai ter vida com Deus. Mas, bispo, o meu problema é aqui, eu não quero sofrer, eu não quero dar trabalho para ninguém. Tem gente que diz, eu quero morrer dormindo, eu não quero morrer sofrendo. A gente cria grandes medos, mas calma aí. Se ainda não chegou o teu dia, se você ainda não viu o dia da tua morte, você acha que quando vem a morte e pegar alguém, ela deixa passar batido? Por que se atormentar antes do tempo? E quando a gente pensa no tempo máximo, que é não o limite da vida, aqui 80, 90, 100 anos, mas quando a gente pensa na eternidade, que é o que há de mais importante para nós, se aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, isso deve trazer para dentro da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, algo muito pleno de alegria, de regozijo. E é mais ou menos como a gente viu aqui o texto inicial, né? Esse amor, ele vem para dentro e ele pulsa todo mundo. O que eu lhe apresento nesta manhã é que você não tem motivos para se atormentar com esses medos todos. Que eu quero lhe apresentar isso.
e justificativas bíblicas. Eu lhe dei apenas algumas dentro de cada situação, mas a Bíblia fala inúmeras vezes de que Deus está conosco, fala inúmeras vezes de livramento, fala inúmeras vezes de provisão, fala inúmeras vezes de proteção, de alívio, de consolo. Eu termino dizendo: o amor, ele é restaurador e curador. O amor resgata o perdido, o amor cuida do enfermo, o amor perdoa o ofensor. E foi exatamente isso que Deus fez por nós. Deus nos restaurou, Deus nos curou, Deus nos resgatou, Deus nos perdoou e nos salvou. Romanos 5:8 diz: Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos Deus, Ele foi atrás de nós. Então a gente passa a ter um conhecimento disto. Alguém veio atrás de nós, alguém veio nos resgatar. E quando conhecemos a Deus e conhecemos os seus atributos, a sua compaixão, o seu zelo por nós, o seu cuidado, o seu perdão, a gente percebe que onde há esse amor de Deus, o medo é sempre vencido. Lembra do texto inicial? Você pode ler comigo, João 4,18, a primeira carta dele: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Vamos dizer junto: o amor vence o medo. Amém e amém. Que você vença o medo que habite aí no seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém.